O reflexo inato. Objetivos do capítulo. Ao final deste capítulo, espera-se que o leitor seja capaz de 1. Definir, identificar e prover exemplos de estímulos e respostas. 2. Definir, identificar e prover exemplos de comportamento reflexo inato. 3. Definir, identificar e prover exemplos das leis do reflexo inato, intensidade, magnitude, limiar e latência. 4. Definir, identificar e prover exemplos de habituação e sensibilização da resposta. 5. Relacionar de forma geral os comportamentos reflexos inatos à compreensão e ao estudo das emoções. 6. Definir o comportamento reflexo em termos de contingências estímulo-resposta. Quando você vai ao médico e ele bate o martelo no seu joelho, o músculo de sua coxa é contraído, você dá um chute no ar, quando a luz incide sobre a pupila do seu olho, esta se contrai. Quando você ouve um barulho alto e repentino, seu coração dispara taquicardia. Quando entra em uma sala muito quente, você começa a suar. Esses são apenas alguns exemplos de comportamentos reflexos inatos. Note que há algo em comum em todos eles. Há sempre uma alteração no ambiente que produz uma alteração no organismo. Todas as espécies animais, incluindo nós, seres humanos, apresentam comportamentos reflexos inatos. Esses reflexos são uma preparação mínima que os organismos têm para começar a interagir com seu ambiente e para ter chances de sobreviver. A figura 1.1 mostra um exemplo de reflexo inato, o de sucção. Se você colocar seu dedo na boca de um recém-nascido, ele provavelmente irá sugá-lo. Da mesma forma, quando o seio da mãe entra em contato com a boca do bebê, uma resposta semelhante é observada, a sucção. Não é necessário que o recém-nascido, de maneira geral, aprenda a mamar. Imagine como seria difícil ensiná-lo a sugar o seio da mãe. De modo semelhante, se você espetar o pé de um bebê, ele contrairá a perna, afastando o pé do objeto que o está ferindo. Esses e inúmeros outros reflexos fazem parte do repertório comportamental, comportamentos de um organismo, de animais humanos e não humanos desde o momento de seu nascimento, ou mesmo já durante a vida intrauterina. Por isso são chamados de comportamentos reflexos inatos. Figura 1.1. Os reflexos inatos são muito importantes para a nossa sobrevivência. Esta figura ilustra o reflexo de sucção, presente em recém-nascidos. Fonte: https://www.shutterstock.com/pichime/ Small Baby Portrait Lying on Bed with Finger in Mouth. No dia a dia, utilizamos o termo reflexo, entre outros significados, como sinônimo de uma ação que ocorreu temporalmente muito próxima a algum evento ambiental antecedente. Por exemplo, aquele goleiro teve reflexos rápidos ao defender a cobrança do pênalti, ou, você teve bons reflexos evitando que o prato caísse no chão. Também usamos o termo, por exemplo, em frases como, o reflexo da luz cegou seu olho por alguns instantes. Além disso, o termo reflexo foi empregado por alguns psicólogos e fisiologistas para falar sobre comportamento, mas muitas vezes, as maneiras como tratam esse conceito diferem do modo como usamos na linguagem cotidiana, isto é, como falamos no dia a dia. Neste capítulo discutiremos os comportamentos chamados de reflexos, especialmente os reflexos inatos. Para tanto, é necessário que antes de falarmos sobre esses comportamentos, especifiquemos o que é para nós, psicólogos, um reflexo. Na linguagem cotidiana, PES, aquele goleiro tem reflexos rápidos. Utilizamos o termo reflexo como um conjunto de habilidades ou capacidades de um organismo. Dizemos que uma pessoa tem bons reflexos quando ela consegue executar certas ações de forma bem-sucedida e rápida, como desviar de um soco no rosto, por exemplo. Em psicologia, quando falamos sobre comportamento reflexo, o termo reflexo não se refere a capacidades ou habilidades, mas, sim, a uma relação entre uma ação e o que aconteceu antes dela. Neste caso, o que o indivíduo fez é chamado de resposta, e o que aconteceu antes da resposta, e a produziu é chamado de estímulo. Reflexo, portanto, é uma relação entre um estímulo e uma resposta, é um tipo específico de interação entre um organismo e seu ambiente. Reflexo, estímulo e resposta. Para compreendermos o que é reflexo, ou seja, uma relação entre estímulo e resposta, é necessário que antes saibamos claramente o que é um estímulo e o que é uma resposta. Esses termos são amplamente utilizados por nós na linguagem cotidiana. Seus significados, ao se referirem ao comportamento, são, no entanto, diferentes do uso no dia a dia. Quando falamos sobre comportamento reflexo, esses termos adquirem significados diferentes.
Estímulo é uma mudança no ambiente, e resposta é uma mudança no organismo. Analise os exemplos de reflexos da tabela 1.1, tentando relacioná-los aos conceitos de estímulo e resposta apresentados anteriormente. Tabela 1.1 Exemplos de reflexos: estímulo, fogo próximo à mão, martelada no joelho, alimento na boca, resposta, contração do braço, extensão da perna, salivação. Tabela 1.1 Exemplos de reflexos: barulho estridente, sobressalto. Note que na tabela 1.1 temos a descrição de 4 reflexos, ou seja, a descrição de 4 relações entre o ambiente, estímulo, e o organismo, resposta. No reflexo fogo próximo à mão, contração do braço. Fogo próximo à mão é uma mudança no ambiente, não havia fogo, agora há, que leva à contração do braço. Uma mudança no organismo, o braço não estava contraído, agora está. Portanto, quando mencionamos reflexo, estamos nos referindo às relações entre estímulo e resposta que especificam que determinada mudança no ambiente produz determinada mudança no organismo. Dito em termos técnicos, o reflexo é uma relação na qual um estímulo produz uma resposta. Outros 2 reflexos, ou relações reflexas, podem ser vistos na figura 1.2, em cuja parte superior temos um reflexo no qual o estímulo, som alto de um grito, elicia a resposta de susto ou sobressalto. Já na parte inferior, é possível observar um comportamento reflexo no qual a resposta sudorese é eliciada pelo estímulo, aumento na temperatura. Figura 1.2 Reflexos são relações entre estímulos e respostas. Respostas são mudanças em um organismo produzidas por mudanças no ambiente. É comum em ciência utilizarmos símbolos para representar tipos diferentes de fenômenos e seus aspectos. Em uma ciência do comportamento, como a análise do comportamento, não seria diferente. Ao longo deste livro, você aprenderá diversos símbolos que representam os aspectos do comportamento envolvidos nas interações organismo-ambiente. Para falar de comportamento reflexo, utilizaremos a letra S para representar os estímulos e a letra R para representar as respostas, iniciais das palavras correspondentes em língua inglesa, stimulus e response. A relação entre o estímulo e a resposta é representada por uma seta, a qual significa elicia. Quando a análise comportamental envolve 2 ou mais reflexos, é comum haver índices nos estímulos, S1, S2, S3, Sn, e nas respostas R1, R2, R3, Rn. O reflexo patelar, por exemplo, poderia ser representado assim, S1, R1.